Curso de APB Inventor 2, nós vamos fazer o serviço TinyWebDB, que a gente vem trabalhando com ele, completo, usando agora um banco mesmo de dados, o SQLite e a linguagem PHP. Eles terão que estar hospedados em um provedor e nós já mostramos que, sabendo através do endereço ipconfig, que o ipconfig fornece para nós, a gente fica sabendo o endereço IP do provedor. Então, o nosso computador com IS, que está ligado na mesma rede Wi-Fi do celular, vai servir como um provedor piloto para a nossa aplicação. Então, falando mais uma vez, depois que ela ficar pronta, vocês trocam o endereço que está lá no componente do TinyWebDB para o www. Alguma coisa do provedor que vocês contrataram. Ele vai falar qual que é o endereço raiz e vocês vão colocar a script lá, correto? Então, esse aqui é o nome da script do exemplo anterior. Agora vai ser outro nome. Nós estamos com o banco SQLite aqui aberto. Ele não depende de instalação de componentes no IS, nada. Ele é tipo os bancos antigos que a gente chamava de ISAM. Ele não depende de camadas e tal, não. Vocês podem simplesmente, instalado na máquina o SQLite, né, vocês podem simplesmente colocar um banco em uma pasta e vocês já podem começar a utilizar. O PHP vem com suporte nativo para isso. Então ele está aqui aberto para que a gente faça um teste aqui. Eu quero mostrar primeiro ele funcionando para que vocês já tenham uma ideia e compreendam mais facilmente o resto da aula e o código que eu vou dar. Então eu coloco aqui ó, no nosso celularzinho, no nosso emulador, registro 3, descrição do reg 3. E está aqui o banco aberto. Vou dar o gravar, aí eu tenho que dar aqui o refresh nele. Se aparecer escrever modificações, vocês têm que clicar em escrever modificações também, se ele ficar em negrito. Então deixa eu ampliar aqui, ó, só os espaços para vocês verem. Então aqui já 3 registros, tá? Vocês veem pelo comprimento da altura aí que entrou mais um. Querem comprovar gravando mais um? Aí eu coloco aqui, registro 4, descrição no registro 4 aqui, mando gravar, refresco, mais um registrinho aqui. Esse foi o que entrou agora. Eu sei que quem está com o celular vai ter uma dificuldade de ver e tal, mas eu não posso ficar toda hora ampliando. Positivo? Então vamos ver agora no código as etapas que nós tivemos que seguir para fazer isso. Em primeiro lugar, nós criamos o banco, né? Ele se chama TinyWebDB e está no diretório inetpub www-root aqui do IS. Nele nós colocamos o banco e uma tabela só por enquanto, né? Poderíamos fazer várias, manipulando aí o nome das tags. Bem, essa tabela chama tags e tem os campos id, que é autonumeração e chave, conteúdo, campo texto e tag, campo do tipo texto também. Como nós faremos pesquisa aqui pelo campo de tag, né? Vocês vão ver na hora da gente buscar um valor. Então, poderíamos também colocar aqui a tag como sendo um campo de ordenação, um campo de chave, mas não é chave primária. Aqui nós temos, ó, PK, primary key, aí autoincremente, chave única aqui, se a gente clicar em U, etc e tal. Vamos colocar aqui a chave aqui em tag é única. Damos OK e ele fará aí a modificação. Nós só tínhamos colocado os campos e o id de autoincremento. O id não será contemplado na conexão ao componente aqui, mas tão somente os campos tag e conteúdo. Agora nós temos que ver a estrutura da script, né, que nós já vimos há 2 exemplos já.
A estrutura que nós detectamos naquela script que a gente vem usando, né, há 2 exemplos, é aquele receive post que pega o server request URI, ou seja, é lá que ele detecta esse componente TinyWebDB, o valor story a value. Então, ele vem disso, da variável no PHP server request URI. E nós tínhamos que se detectasse o story a value, é um trecho de gravação. Se não, é um trecho de leitura. A grosso modo, essa é a estrutura. Agora vamos detalhar cada uma. A de gravação, a gente fazia, né, até os exemplos anteriores, a gravação no arquivo HTML, ou seja, uma gravação tosca em arquivo. Nós temos que gravar segundo as diretrizes de banco de dados. Então, o trecho de gravação vai ter um trecho em que a gente faz a conexão ao banco. Por que a gente põe no include? Né? Ou seja, num bloco que vai ser aproveitado, vai ser lido em tempo de interpretação aqui dentro dessa script. Porque nós podemos usar para mais programas a conexão. Vocês vão ver que é muito curtinha, muito fácil. E ao final a gente dá um include no connection close, que ele simplesmente faz a variável de conexão ser igual a null. Bem, e entre a conexão que abre e a conexão que fecha, a gente monta a sentença SQL. No caso da gravação é o insert. E depois a gente envia o SQL para o banco de dados. No caso da leitura também cercamos o código pelos includes, né? Connection e connection close, mas a gente monta a sentença, envia o SQL, mas recebe um valor lido e trabalha ele para enviar de volta para o app Inventor 2, no caso o componente TinyWebDB. Vamos ver os 2 blocos de abertura de conexão e de fechamento. O de abertura é que exige um pouco mais, né? Vocês estão vendo que tem poucas linhas, mas exige um pouquinho mais de raciocínio aqui, que vai ser um bloco aproveitado. Então, se ele vai ser um bloco aproveitado, ele só pode ir até o nível banco de dados. Este objeto aqui, PDO, seria algo semelhante ao ODBC da Microsoft dentro do PHP. Lembrando que basta instalar o PHP com PDO habilitado, que você pode facilmente fazer conexões a banco, MySQL, SQLite, sem ter muitas outras camadas instaladas. No caso do MySQL, aí é um banco grande, instalável e tal, mas você não precisaria instalar muito mais coisas. O SQLite é muito fácil, basta colocar as DLLs dele no lugar certo, são 2, dentro do Windows System 32, né? E você já está com a SQLite disponível. E você pode apontar para a DLL dele, né? Tranquilamente, ela está no Windows System 32 e a referência fica completada. Se tiver outros detalhes, de acordo com outros softwares, né? Cada um as configurações precisam ser aumentadas. Bem, então, a sentença, a string de conexão PDO para SQLite claro que conteúdo entre aspas. Aqui o SQLite, para dizer ao PDO, essa conexão é SQLite. Se fosse MySQL, seria aqui MySQL. E no caso do SQLite, que só precisa do banco, ele não tem um usuário de banco, a gente só precisa dar o nome, né, ou caminho aqui, como está no mesmo diretório, basta dar o nome, tinywebdb.db. E agora, a conexão, a gente coloca esses atributos para que os erros, as exceções, voltem aqui para serem tratadas. No caso, a conexão está dentro de um bloco try-catch, mas a variável de conexão, ela não é a variável exclusiva de contexto. Ela vai para fora. Tanto é que o outro bloco, o connection close, pode pegar e colocar null nela. E nós vamos fazer conexões aqui dentro do código que eu vou mostrar para vocês, primeiramente, a gravação.
Então vamos ao trecho de gravação expandido, agora com todas as linhas de código. Eu peço bastante a sua paciência e atenção. Vejam, aqui está o bloco de gravação. Contexto, daqui até aqui, tá certo? Conforme os esquemas que eu dei anteriormente. Nós pegamos o value num post value. Isso vem lá do componente TinyWebDB. Ele cuida para que venham dois posts, transitem dois posts, o value e o tag aqui em cima. São os únicos dois, só que através de técnicas nós vamos multiplicar por isso aqui através do value. É no value que nós vamos manipular para que a gente possa alimentar tabelas com mais campos. Mas por enquanto nós vamos ficar só no campo tag e value. Então, como eu disse, coloca-se o include do connection PHP, que eu já expliquei, e aqui no finalzinho o connection close, o include deles, que eu já mostrei o conteúdo. Então, no meio está a manipulação de SQL. Muito fácil. Na gravação, o comando SQL é insert into nome da tabela. A gente enumera entre parênteses os campos que serão atualizados. E o SQLite traz uma diferença dos outros bancos, que é se existe um campo de autonumeração, eu preciso de declará-lo. Agora, apenas ele vai ser alimentado com valores, ó. A sentença aqui é concatenada, ó, tem um pontinho igual aqui, tá? Então, isso aqui é concatenação. A frase toda é insert into tags e de tag conteúdo, values, tarará, tarará. Então, nos values, o id, que é campo de autonumeração, eu tenho que ter o cuidado de enviar um null. E aí eu tenho que enviar a tag. Eu tenho que botar a aspa simples, e aí eu fecho a aspa dupla do quê? Da string que está sendo montada. Concateno é o pontinho com $tag, que tem a tag, e concateno, lembrando que tem que fechar e abrir aqui, ó, as aspas simples dos conteúdos que vem. E aqui está o value. Aí eu fecho a expressão, executo. O caso de insert, eu não preciso dar o prepare, eu só preciso dar o exec. E, então, como vocês viram na demonstração, eu consegui colocar um valor. E retorno só por padrão que o valor foi gravado. Mas isso não vai ser visto que, como vocês viram nos componentes, apenas o componente de recuperação de informação recebe uma resposta. Mas eu coloco isso aí por uniformidade dos blocos. Ó, o bloco de leitura também tem isso ao final. Então, tomem fôlego para a gente explicar agora o trecho de leitura. Então, bastante paciência, porque agora nós vamos fazer a leitura. Lembrem-se, a tag veio lá do componente, foi setada aqui em cima para os dois casos, né? Leitura e gravação. E então, nós vamos primeiro falar aqui, para princípio de conversa, o registro não existe. Só após as verificações é que eu vou falar se ele existe ou não. Monto a sentença SQL, que é um select from tags, onde a tag é igual ao valor. A gente tomando a providência da aspa simples aqui dentro e aqui também. Aí eu dou o prepare da sentença SQL e dou o execute, mas no statement e não na conexão como no insert. Então, uma vez que voltou alguma coisa, eu não sei se está vazio ou não, eu pego a linha na variável row. Isso não é palavra-chave, não. A gente convenciona, todos os programas têm row, que seria a linha. E é o resultado de comando, ou seja, o statement, fetch. Ele tenta alcançar esse registro. Por prevenção, eu coloco também na variável campos, caso a variável row seja perdida aí no contexto. Então, o conteúdo, ele está na row cujo índice é conteúdo, ó, o $value. Positivo? Esse $value não tem nada a ver com o value que é postado lá naquele componente, tá? Eu só coloquei o nome igual por uniformidade. Se o valor for diferente de nulo, eu coloco um existe true. Se não, eu deixo do jeito que estava e ele vai acabar falando que não existiu o registro.
Então, aqui embaixo ele faz o teste de existência. Se existe, o array fica sendo uma palavra-chave que é value e dele, uma string, a tag e o value para a resposta. Se não, fica sendo a palavra-chave value, a tag e not, como vocês viram a gente fazendo os testes antes de mostrar as scripts. Aí eu tenho que transformar o resultado em JSON com o JSON encode do result e dou o echo para ele retornar. E ele vai voltar por aquelas variáveis laranja do componente que vocês veem aqui no app Inventor. São essas variáveis em laranja aqui, ó, value from WebDB. E aí a gente joga isso lá no campo de retorno. Então, vamos executar novamente para fixar na cabeça de vocês. Então, estamos com o emulador aberto, banco aberto. Vamos novamente, né, fazer aqui o teste. Nós já temos leitura. Então, vamos supor aqui, vamos pegar registro 2 e ver se ele nos retorna o conteúdo apontado mesmo. Só confiram a digitação. Ler, aí vem descrição do reg 2. Ele demora um pouquinho, tá? É a primeira leitura ao banco de dados. Vamos gravar alguma coisa. Vamos supor, livro bíblico, Levítico. Aí a gente coloca aqui, conteúdo, leis e estatutos. E grava. Para a gente ver no banco, ou a gente fecha e abre de novo, ou refresca aqui, ó. Acrescentou o registro 8, tudo conforme o esperado aqui. Podemos ler qualquer desses registros, ó. Vamos ler o registro 3. O que nós podemos melhorar é o comportamento da interface, apagando cada vez que o campo tag receba o foco, mas isso é um exercício para vocês. Olha lá, descrição do reg 3. Vou colocar o 4, que está fácil colocar. Vamos lá, leitura, descrição do reg 4 aqui embaixo. Agora vocês estão com a ferramentinha com a conexão a banco. Dá para vocês evoluírem bastante, mas eu mesmo na próxima aula vou colocar para vocês um formulário com vários campos e dar um macete para vocês como é que é feita a separação, tá bom? Para tornar as coisas mais cômodas para vocês. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final da importante aula sobre TinyWebDB usando o banco SQLite e script PHP. E, como sempre, eu vou colocar as scripts aqui, o banco também SQLite, para vocês terem tudo para fazer seus testes aí. Só espero que vocês acertem direitinho a configuração do endereço IP. Tá bom? Muito obrigado.